Você com certeza conhece os Looney Tunes, mas eu não tô falando desses aqui. Também não tô falando desses. Com certeza eu não estou falando desses. Então você vai levar bolo de cenoura. Isso não é meio clichê? Coelhos, cenoura. Para todos aqueles que tiveram uma infância que não se resumia apenas a uma novela de fruta estranha, provavelmente já toparam algum dia na sua vida com esse tipo de animação aqui. E sim, mesmo sabendo que essas animações estão um pouquinho distante dos nossos pequenos séculos de vida de crianças dos anos 2000, eu sei que muita gente aqui não tinha tanto acesso à internet, tipo eu. Que muitas vezes a melhor forma que a gente tinha de ter acesso a esses conteúdos que raramente passavam na televisão era através de DVDs. Daqueles tipos que eu não posso falar aqui. Vez ou outra você encontrava aquelas coletâneas de 3 em 1, 4 em 1, sei lá, 1 milhão de DVDs em um, que às vezes poderiam ser coletâneas só de uma franquia específica ou poderiam misturar várias totalmente sem conexão, tipo isso. E foi numa dessas coletâneas que eu conheci esses episódios que hoje em dia podem parecer muito singulares dos Looney Tunes, principalmente para quem já estiver acostumado com a era mais moderna das animações. No caso, nem eu me lembrava dessas animações até pouco tempo atrás, quando scrollando pela tela principal do YouTube eu encontrei com esse meme aqui. Cucaracha, cucaracha! Cucaracha, cucaracha! Foi aí que despertou-se uma memória ancestral e arcaica no meu sistema cognitivo vampiresco. Eu fui então tentar pesquisar que diabo de desenhos são esses, por que eles são desse jeito, qual era aquela coletânea de DVDs que eu tinha. E sobre o DVD, esses curtas foram lançados originalmente na coleção Looney Tunes Spotlight. E revendo essas animações eu fui percebendo algumas coisas, algumas conexões com alguns tipos de arte um pouco mais sofisticadas, ou assim elas parecem para nossa mente, presentes ali naqueles desenhos. E percebendo isso, eu entendi que esses desenhos eles têm um objetivo maior. Existe mesmo uma proposta artística por trás deles. Então, nesse vídeo a gente vai desmembrar o que diabo foi a era fora da caixa dos Looney Tunes. E para isso eu não vou analisar tanto o enredo desses curtas, porque eles não têm exatamente o enredo. Eles não seguem uma lógica narrativa e cronológica de eventos que se sucedem de um jeito lógico. O que importa mais, por vezes, são as piadas, a vibe, a atmosfera lúdica, por vezes psicodélica desses curtas. Então, um breve contexto do tempo em que esses desenhos saíram. Durante os meados dos anos 30 e anos 40 nos Estados Unidos, bem depois do que foi a Grande Depressão e bem próximo da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E naquele tempo, o cinema era a principal forma de entretenimento de massa para a população estadunidense. Para quesito de comparação, era tipo o, sei lá, TikTok hoje em dia, ou as novelas da TV aberta até pouco tempo atrás. E as animações e os curtas eram exibidos antes dos filmes. Daí que as animações eram bem mais pensadas para serem voltadas mais para um público adulto, que era quem realmente ia aos cinemas. Até por isso, elas soam um pouco inadequadas quando a gente vê sobre o olhar de hoje em dia. E antes da Universal chegar com um pássaro maluco com cara de drogado, os dois gigantes da animação que viviam competindo dentro das salas de cinema eram basicamente a Disney e a Warner Bros. Enquanto que a Disney apostou por um caminho de buscar um maior refinamento nas suas animações, em busca de tornar, vamos dizer, desenho cartoon uma coisa erudita, basicamente era a era da Disney criando a sua fórmula mágica para as suas super animações. A Warner Bros. Ia por um caminho um pouco mais oposto. Estava liberado soltar maluquice, testar o que quisesse, o que der certo deu, o que não der, paciência. Entre alguns dos nomes que se destacam nessa época estão diretores como Bob Clampett, Tex Avery, e a gente vai falar muitas animações dele, e Frank Tesler, que buscavam criar animações que não se importassem tanto em seguir uma lógica tão realista ou naturalista como a Disney estava trazendo para suas animações, mas sim de explorar o limite dessa linguagem e ver o que dá para fazer com animação. E de longe, um dos melhores exemplos que eu posso trazer para ilustrar o quão longe dá para ir é o primeiro curta que eu vou falar, Gaguinho na Malucolândia, do original
Park and Walkland, que tentando resumir um pouco de trama que existe aqui, basicamente mostra o Gaguinho, que eu acho que eu não preciso explicar pra ninguém quem é, fazendo uma viagem para uma terra distante, onde ele pretende capturar o Dodô, que está com um prêmio desse tamanho aí, eu nem sei ler esse número. O que é um Dodô, você me pergunta? É isso. Isso aqui também. É um pássaro maluco. Pronto. Já o que é Malucolândia é um lugar completamente aleatório, sem sentido, onde os seres, animais ou coisas que existem não seguem nenhum tipo de lógica racional, biológica ou sei lá. Essa não segue lógica. São só um monte de bichos estranhos que se comportam de um jeito que faz algum sentido pra eles, listando algumas coisas, tipo, quando o Gaguinho chega aqui, encontra com uma criatura que parece ser um monstro terrível, mas não é bem isso. Tem esses três irmãos que são uma paródia dos Três Patetas, todos eles dividindo o mesmo corpo. Tem essa figura aqui que é parece um pouco Patolino. O sol naquele lugar, ele é segurado por uma série de carinhas. Tem esse sujeitinho aqui querendo fugir da prisão, que, bom, ele não tá preso, né? Mas enfim. Quero ver meu advogado! E basicamente o curta vai se tratar do Gaguinho tentando caçar esse bicho, esse Dodô, que não é um bichinho nada fácil de capturar. E a melhor parte é como ele termina. Depois de um longo tempo falhando na sua caça, de repente aparece esse cara distribuindo esse jornal anunciando que o Dodô tinha sido capturado. O que não faz muito sentido, porque o Dodô tá ali olhando pra notícia, então ele até se pergunta, como assim eu fui capturado? Quando? Agora. E conclui com o Gaguinho finalmente achando que capturou o último dos Dodôs, mas talvez não seja tanto como ele pensava. Agora que eu espero ter arrancado alguma risada de vocês com esse monte de maluquice, vamos finalmente responder a pergunta: que porra foi essa? Como alguém bola isso sem estar sob o efeito de substâncias? Ou talvez você seja daquele seleto grupo de pessoas que se acham muito especiais, tipo eu, que perceberam claramente o quanto esse desenho bebe muito do surrealismo. O que foi o surrealismo? A gente vai entender um pouco mais. Mas continuando, para o próximo curta já, Book Review, que traduzindo... Eu esqueci como ele foi traduzido para o Brasil, mas vou colocar aí na tela aí depois. Enfim, é isso aí que tá aparecendo. Que é finalmente a animação de onde saiu esse meme. Cucaracha! Cucaracha, cucaracha! Cucaracha, cucaracha! Que tentando explicar o que acontece aqui, basicamente é um curta que funciona como uma espécie de paródia de vários livros de vários gêneros diferentes, onde esses livros desses gêneros acabam ganhando vida na forma de trocadilhos do Carilho. Esse é o curta que mais vai ter trocadilho meio tosco por minuto. E a trama? Tem alguma trama? Acho que sim, né? Basicamente, esse monte de literatura ganhando vida começou a perturbar o sono e a paciência de um pequeno gibi que estava guardado ali em meio àquilo, onde na capa temos o nosso grande protagonista aqui da coisa, que é o Patolino. O que, insatisfeito com esse barulho que estava atrapalhando o descanso dele, vai lá e faz o que eu gostaria de fazer toda vez que os vizinhos aqui acham de colocar uma aparelhagem no meio da madrugada, que é tentar devolver na mesma moeda. No meio da sua performance musical, ele acaba se deparando com o vilão do curta. Eu acho que é o vilão, sei lá. Que é o lobo mau do conto da Chapeuzinho Vermelho. Ele tenta então alertar a protagonista do que vai acontecer com ela de várias formas possíveis e nenhuma dá certo. Que eu acho que a melhor forma seria se ele só dissesse, né? Fim daí em diante se dá uma cena de perseguiçãozinha maluca que combina com o lobo sendo julgado por um juiz e condenado à grande prisão, que é o ato de estar vivo. Muito poético. Mas ele acaba fugindo, graças a um tropeção acaba caindo no inferno de Dante. Ele quase foge, mas acaba conquistado pela doce voz suave de um bom jazz. Morre e vai pro inferno, todo mundo comemora, isso perturba o lobo, ele manda todo mundo se aquietar e fim de curta. E nesse curta a gente consegue perceber um padrão meio engraçado até, que se segue em outros curtas, só que aqui tá mais evidente, que é misturar literatura clássica, esse tipo de arte que a gente tende a encarar como mais erudita, mais elevada, com humor maluco, nonsense e escrotizando tudo de um jeito mais shitpost possível. E essas animações não estão fazendo
fazendo isso à toa, não é só pra ser engraçado. Elas estão sim seguindo toda uma tradição artística que vem de muito tempo atrás, que é o dadaísmo, ou Dada no original. A próxima animação, novamente uma geradora de memes, Kearney Concerto, que de novo eu esqueci como ficou no brasileirês, mas fato é o quanto tudo nesse curta foi feito pra ser uma grande paródia do filme Fantasia da Disney. E começando o curta, é engraçado como ele é apresentado, porque a gente tem aqui basicamente o Hortelino numa vibe bem mendigo que invadiu uma grande peça e tá se fazendo de maestro, que nos apresenta essas animações. A primeira paródia é basicamente um episódio qualquer do Pernalonga sendo caçado pelo Hortelino, só que aqui tá o Gaguinho no lugar dele, mas todo ritmado com música, performance. E aqui a gente vê outro padrão que revela a sofisticação desses curtas, que é o quanto eles misturam a música com a própria narrativa em si. Seguem uma estrutura de ritmo de música, onde as piadas, as coisas que acontecem em tela estão diretamente sincronizadas com o que está sendo dito na música, ou parodiado na música nesse caso. O conto seguinte parodia o Patinho Feio também, porque em meio a esta linda família de cisnes que navegam entre as águas calmas, cantarolando sem sair do tom, tem esse filho da puta aqui, que apesar de ser esnobado por todos eles, é justamente quem salva todo mundo no final. E antes de eu me estender nas explicações mais técnicas, eu acho que a gente pode ir brevemente para o último curta, que é de onde sai esse meme. Snake eyes. Ah! Idiot teeth! Oh, hammerhead! Oh no! Pussycat! Pussycat puss! Batman! Double header! Pickle puss! Que é o The Great Big Bang Robbery, ou O Grande Roubo dos Cofres de Porquinho, estrelado pelo Patolino. A proposta desse curta é ser uma paródia dos quadrinhos pulp de detetives da época, especificamente Dick Tracy e Sherlock Holmes. Ele começa com o Patolino muito ansioso para receber a sua edição do mês do quadrinho do Dick Tracy, que aparentemente ele é bastante fã. Nessa época os caras não estavam ligando muito para direitos autorais mesmo. E se você não sabe quem é Dick Tracy, ele foi um daqueles grandes personagens detetives dos anos 20 e 30, que foi uma das principais inspirações para a criação do Batman, inclusive. Seguindo toda uma linha que vem desde o Sherlock Holmes, do próprio Zorro, Dick Tracy era mais um daqueles detetives naquela lógica do triunfo da razão. Aquelas figuras extremamente centradas, racionais, que conseguem decifrar o que existe por detrás das amarras sujas da sociedade corrupta e desvendar o caso no final. Não só através da sua força bruta, mas principalmente através da sua inteligência. Algo que esse curta aqui vai tirar sarro completamente daqui em diante. Porque o que acontece é que o Patolino se empolga tanto na sua pira de fanboy maluco que ele acaba dando uma surra em si mesmo e desmaiando e sonhando que ele é o próprio Dick Tracy. Ou nesse caso, Pato Tracy. Dentro desse sonho tá rolando uma onda de assalto a cofres no formato de porquinho. Caso esse que de primeira o Pato Tracy esnoba totalmente. Ele não iria gastar o seu grande intelecto e masculinidade resolvendo um caso tão besta assim. Até porque isso é totalmente culpa das pessoas estúpidas que não guardam direito os seus cofres de porquinho que nem ele, que deixa ele bem guardado aqui. Parece que ele não tá ali. Graças a isso, nosso destemido super-herói parte pelas sarjetas imundas de uma cidade decadente em busca dos criminosos que teriam roubado seu cofrinho. Por um instante ele esbarra no Sherlock Holmes que estava passando por ali resolvendo outro caso, e eu adoro quanto esse curta ele é tão escancaradamente uma paródia tão cínica desse gênero de detetives machões e muito inteligentes, já que basicamente o Pato Tracy aqui é simplesmente um cara completamente estúpido, arrogante, que descobre as coisas não porque ele seja muito genial, mas porque elas estão literalmente na cara dele. Ele só encontra o covil dos bandidos porque existe um letreiro bem grande escrito Covil dos Bandidos. Entrando lá, ele descobre que essa onda de roubos era na verdade uma armadilha montada para atrair ele, que tão inteligente caiu nela. E numa cena desesperada de ação completamente surrealista e nonsense, o Pato Tracy consegue vencer no final, não através da sua genialidade, mas com uma boa metralhadora na mão. Enfim, ele acaba encontrando seu cofrinho em meio a tantos outros, que na realidade era uma porquinha que ele tava... Enfim... E eu fiz questão de, nesse último curta, explicar um pouco melhor qual que é o humor daqui, o que está sendo parodiado, para linkar com o que a gente vai falar de agora em diante, que é a parte mais cabecinha do vídeo. A começar pelo dadaísmo, ou dada, ele surge como um estilo não exatamente artístico, mas tá mais para um estilo
anti-artístico que gera revolta em muita gente mesmo hoje em dia, mas que tem a sua sofisticação. Eu vou explicar. Calma, não me xingue nos comentários por eu falar de um mictório que aparentemente irrita muita gente. E é feito para irritar, inclusive. Nascendo das experimentações feitas na Boate Voltaire, em Paris, o dadaísmo surge muito de um sentimento anti-guerra, de uma revolta pela Primeira Guerra Mundial que estava acontecendo naquele exato momento, de artistas que estavam insatisfeitos com aquilo e buscavam uma forma de expressar essa insatisfação. Daí surgem os dadás. Dada quer dizer alguma coisa tipo sim, sim, ou pode ser simplesmente o balbuciar de um bebê que acabou de nascer. Gugu Dada. Não existe um sentido inerente específico para essa palavra, porque isso faz parte do objetivo desse movimento estético, que era basicamente tentar ser um movimento, uma forma de se expressar no mundo totalmente oposta a tudo aquilo que era a tradição europeia até então, tanto filosófica, política, mas artisticamente dentro de movimentos como, por exemplo, o futurismo de Marinetti, cuja grande proposta era descartar, jogar fora tudo aquilo de movimento artístico, de saberes que vieram antes do próprio futurismo, prezando por um estilo que fosse totalmente dinâmico, totalmente rápido, das formas que levarão a esse ideal de futuro racional. Um futuro que não tinha mais tempo para firulas, para existencialismo, para coisas muito subjetivas ou muito afrescalhadas. Tudo tinha que ser cada vez mais direto, mais dinâmico, rápido, de formas que estejam eternamente em movimento para um futuro que está eternamente em progresso, pela ideia daquela nova Europa, que, falando em bom e velho português, seria a colonizadora do mundo. E qual que é o problema desse estilo artístico? Você me pergunta. Além dele descartar totalmente tudo aquilo que havia de potencialidade artística, de criatividade, de contribuições que outros estilos anteriores trouxeram, a gente pode entender um pouco melhor por que esse estilo é problemático quando a gente olha lá no futuro qual foi o principal cara que adotou esse estilo como um estilo oficial do seu modelo de governo e de mundo, foi esse carinha. Os dadás conseguiam perceber essa ligação entre esse super racionalismo europeu que no fim resultou só em Primeira Guerra. Diante disso, eles queriam criar esse estilo que fosse o contrário desses valores, que não estivesse mais tão preocupado em buscar um significado incrível, erudito e profundo na arte, e sim perguntar: que diabo é arte? Por que a arte precisa atender a uma necessidade de trazer um sentido ou significado tão racional e objetivo, sendo que a arte sempre foi uma coisa mais subjetiva? Essa era a grande provocação do dadaísmo. Os dadaístas então buscaram focar mais na ação e não no resultado. Você não tem que buscar um significado tão profundo, tão oculto naquilo, porque não é para ter. Só o ato de você colocar um mictório num concurso de arte cuja proposta era qualquer coisa poderia ser arte, se torna arte. Porque você está expressando uma piada. E o que pode ser mais artístico do que você responder com uma piada um mundo que leva tão a sério coisas tão estúpidas, grotescas, irracionais, mas que esse mundo insiste em tratar como racionalidade. Insiste em dar desculpas para as atrocidades que os homens cometem. Isso que o dadaísmo tentava trazer. A noção de que mais importante do que o que é o como. Através de humor, de absurdo, de maluquice que às vezes poderiam soar sem noção, e é inclusive daí que surge o subgênero da comédia nonsense, que é aquele estilo de comédia em que não importa tanto a estrutura da piada nem a punchline no fim, mas o que importa é um grande foda-se a tudo isso. Vindo aqui do futuro só para fazer uma breve correçãozinha no que eu acabei de dizer. De fato, o gênero nonsense não surge totalmente apenas do dadaísmo. Ele só ganha os principais padrões e características que a gente reconhece como sendo nonsense hoje em dia a partir do dadaísmo. Mas esse gênero e essa forma de escrita já apareceu desde antes desse estilo. Enfim, só para evitar certas anacronias. Voltando pro vídeo, apesar do nonsense não ser algo tão diferente assim, ele ainda se utiliza de uma estrutura clássica da comédia, que é da quebra de expectativa. Só que ele faz essa quebra não através de contrastes tão evidentes, nem através de sacadas tão inteligentes, é através do absurdo, através da
falta de lógica, e dentre os grandes expoentes desse tipo de humor estão o grupo britânico Monty Python, que eu acho que ainda vou fazer vídeo sobre eles aqui, mas claro que dá para sofisticar isso ainda mais quando a gente vai falar sobre o surrealismo, que foi um movimento que andou de mãos dadas com o dadaísmo e que, de certa forma, meio que não deixa de ser um fruto dele. Propunha tentar representar aquilo que há de mais irracional no ser humano, o seu subconsciente. Muito guiados pela psicologia freudiana, pela psicanálise que vem a partir das ideias do Sigmund Freud, o surrealismo buscava retratar a lógica dos sonhos, do subconsciente, daquilo que existe dentro da nossa mente que a gente nem consegue ter um acesso direito, a gente nem consegue categorizar, dar um significado racional tão bem, sem passar por muitas contradições. Tipo, você tentar explicar um sonho, às vezes você até consegue dar algum sentido, mas na maioria das vezes vai ser aquela coisa do tipo, eu sonhei que hoje eu acordava e ia escovar os dentes com um mamute. Mamute esse que tava cantando Lady in Red, e depois eu fui me vestir com meu paletó de água, e no minuto seguinte eu estava na Europa de ponta cabeça em cima da Torre Eiffel. E era um pouco desse jeito que eu acabei de falar que as obras surrealistas eram criadas. Ao invés dos artistas começarem a escrever, ou a desenhar, ou a pintar com a intenção de representar alguma coisa que eles estivessem muito conscientes de que eles querem representar, o surrealismo era simplesmente você começar a, sei lá, escrever, desenhar qualquer coisa que seja, e a coisa seguinte ser a primeira coisa que vinha na tua cabeça. Tudo isso graças ao posicionamento dos surrealistas. Como podemos ver no próprio manifesto surrealista, eles enxergavam o ato de você racionalizar alguma coisa, de você dar um significado intrínseco a uma coisa, como uma forma de mediocrizar a arte, de restringir toda a capacidade criativa do ser humano a um mero significado racional. Daí que a forma de você se conectar, interpretar uma obra surrealista não é buscando tanto um significado oculto que seja tão rígido. É você olhar para uma obra dessas que está passando e dizer que significado aquilo tem para você, o que aquilo te faz sentir, o que aquilo te faz pensar. Se quiser, você pode ir mais longe na pira tentando entender por que isso acontece. E é assim que dá para entender esses desenhos, não buscando um significado, uma mensagem, uma moral da história tão intrínseca dentro deles, mas acima de tudo, como aquilo te faz sentir. Dá risada, você acha esquisito, você acha perturbador, você acha fascinante, ou você acha tudo isso ao mesmo tempo? No meu caso é a última resposta. É isso que esses curtas querem. Eles querem abrir mão de um rebuscamento dentro das animações para buscar algo que se comunique mais com o pop, sem largar mão também desse lado mais rebuscado, mais refinado. Se esse vídeo te fez sentir alguma coisa, seja pela minha presença, seja pelas animações, pela arte, pela trilha sonora dele, não deixa de curtir o vídeo novamente, comentar o que achou, se gostaria que eu trouxesse essas outras animações aqui pro canal, considere se inscrever e me seguir nas outras redes sociais.